Às vezes eu faço o desenho antes de fazer a obra, e às vezes eu faço o desenho durante a obra, durante que eu faço a obra, a escultura, e às vezes o desenho não tem nada a ver com uma obra tridimensional. Os desenhos nessa exposição acabam mostrando um outro lado da escultura dele e ajudam as pessoas a entender melhor a escultura dele. Como é que aquela coisa bidimensional passa para uma coisa tridimensional. São desenhos que eu faço para poder entrar no mundo da escultura sem querer um determinado resultado. Às vezes não, às vezes o desenho é a própria escultura em duas dimensões. Essa situação do Flavianus de ser um estrangeiro no Brasil, um grego que veio representando o país dele de origem, é muito interessante porque do que a gente poderia esperar naturalmente, como um purista esperando dos gregos que sempre façam os mitos e o mármore branco, o Flavianus faz exatamente o oposto. É como se ele virasse as costas, não de uma maneira agressiva, mas de uma maneira delicada, vira as costas para o passado grego, porém traz essa mitologia na força do aço, que é uma força muito importante, principalmente do século XX, da onde ele tem 80 anos, desde 1929, né? Nasceu em 29, essa força industrial, essa força da máquina, a máquina com o homem, né? Os astronautas, que poderiam ser os argonautas dele, mas são os astronautas de agora. Num determinado momento, o homem realmente saiu da Terra e foi para o espaço, sideral. E para mim foi o grande momento da humanidade. Foi o grande momento, eu fiquei muito emocionado, fiquei assim, emervelhado, como dizem, que o homem conseguiu realmente sair fora do seu destino terreno. As esculturas do Flavianus têm, depois de um certo tempo, uma certa ferrugem, né? Principalmente as trabalhadas em metais não prateados. Em algumas esculturas, a gente tem também a presença de tintas, da cor mesmo escolhida, né? Em outras, o metal aparece super polido. Em alguns momentos, ele vem como pontos de cores, como aqui no astronauta. São ali as pátinas do tempo, né? E a solda começa a interagir com essa pátina, então ele cria duas cores aí que são emergentes da obra. Então o verde dessa pátina acabou transformado na exposição, nas paredes, em tom claro. Junto com isso, a gente tem na exposição também a presença de um vermelho, praticamente um ferrugem, também vindo do material e do trabalho do Flavianus.
dessa propriedade do material que ele acaba até se utilizando como uma aplicação de cor, sempre com uma intenção. Eu fiz muitos trabalhos em que pensava numa natureza brasileira, quer dizer, uma natureza cheia de coisas, como acontece na mata brasileira, em que tudo vive junto com o outro. Não? Eles são parasitas, eles são cipós, eles são plantas, eles são árvores, mas tudo é misturado. Não existe nada, vamos dizer, determinado. O Flaviano se utiliza da metalurgia com muita intimidade, como se ele fosse, por ser grego, por ter a natureza grega, como se ele tivesse o mito de Prometeu. Ele roubou o fogo e, no caso, Flavianus não está sendo punido pelos deuses. Ele está usando desse conhecimento do homem para transformar a arte dele. Bom, aqui tem quase o roteiro da minha vida, não? Do meu trabalho. Já começo nos anos 59, 60, até hoje, 50 anos de trabalho estão aqui presentes. Altos, baixos, médios, bons, alguns que eu acho muito bons. Eu fico contente de poder mostrar assim para um público que eu não conheço, que é o público de Brasília, e eles poderem também participar um pouco do meu trabalho.